Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge e esse é mais um vídeo da Sinapse. Hoje a gente está aqui em Campos do Jordão. E Campos do Jordão tem muito a ver com o vídeo de hoje. Hoje a gente vai aplicar tudo que a gente falou, tudo que a gente explicou sobre cores, a gente vai aplicar em marcas. E nada melhor do que Campos do Jordão, um lugar onde tem várias marcas e várias lojas. Então, vamos junto nessa! Como a gente falou, a partir das explicações que a gente teve nos últimos vídeos, falando tudo sobre a cor, falando sobre a teoria da cor, a psicologia da cor, o círculo cromático, a gente tem subsídio, a gente tem uma base, uma boa base para conseguir analisar alguns projetos. Seja ele identidade visual, cartazes, um próprio vídeo, capas de disco, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a identidade visual, sobre os logos. E esse exercício é muito legal, porque a gente faz o contrário do que quando a gente está criando. É como se a gente estivesse entrando na cabeça de quem criou aquele logo. É muito legal. E por isso é importante deixar claro também que o que a gente está falando aqui são possibilidades. A gente vai, a partir dos estudos, a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do que a gente acredita ser a explicação do porquê daquela cor naquele logo. Mas o que a gente fala aqui não é uma verdade absoluta. E para começar, a gente vai falar sobre um dos mais comentados, o McDonald's. Esse logo começou a ser usado em 1960 e foi criado por Jim Schindler. E antes desse logo que a gente conhece, e mesmo depois da criação dele, houveram diversas mudanças. Lá nos Estados Unidos, eles chamam ele de arcos dourados. Nesse logo são usadas combinações análogas, como a gente viu nos vídeos anteriores. O vermelho e o amarelo são cores muito vibrantes, fazendo com que sejam de forte impacto visual quando combinadas. A gente pode fazer até uma analogia entre essas cores e o fogo. O vermelho ele tem um papel de trazer o sentido de urgência, tanto quando a pessoa está indo lá comprar, então instigar a pessoa a ir comprar naquele momento, então é agora que você tem que comprar, como depois, quando já comprou, quando está lá comendo, comer o mais rápido possível para ir embora para outra pessoa sentar, o que a gente chama de fast food. Essa cor também faz com que o logo seja facilmente reconhecido e recordado, mas nós não aguentamos por muito tempo a penetração desse vermelho no nosso cérebro. Já o amarelo, ele traz um outro lado, o lado otimista, a ideia de contentamento. Ela é a cor dominante quando se tem só o logo, principalmente para transmitir a felicidade para o público infantil. Em alguns lugares da Europa, eles trocaram o vermelho pelo verde, então a combinação fica vermelho e amarelo. Diferente, né? O segundo logo que a gente vai falar é do Animal Planet. Esse logo é de um canal de TV totalmente voltado para a natureza. Então não poderia ser diferente o uso do verde, a predominância quase que total do verde no seu logo. Desde o começo da sua criação por Dunning L. Jones e através das suas mudanças, dos seus redesigns, o verde continuou como predominante. No começo, o logo tinha um elefante vazado e um círculo predominantemente azul para representar a Terra. Com o passar do tempo, fizeram um redesign nele, onde redefiniram como ficava cada uma das letras, continuaram verde, mudaram um pouco o tom do verde e adicionaram uma textura sobre esse verde. Essa textura, ela serviu para representar a organicidade da natureza, do tronco, do chão, das folhas. Atualmente, eles continuam com a mesma disposição das letras, mas eles mudaram o tom da cor. A cor ficou um verde mais cítrico e eles tiraram a textura. Então, ele ficou totalmente chapado. E além desse logo do Animal Planet, tem alguns outros logos que eles usam a mesma pretensão, esse verde. E a gente vai comentar um pouco sobre eles. O primeiro deles é do Greenpeace, que é uma entidade totalmente focada na proteção da natureza. Então, nada mais justo do que usar o verde. E junto com esse verde, eles usam o branco. O branco como uma cor de apoio, como a gente chama uma cor de respiro. Mas, além desse significado, ele representa a eternidade. O segundo deles é o Starbucks, que usa o verde como uma representação da natureza.
Mas não só isso, eles adicionam a outros ideais. Por conta da cafeteria trazer uma ideia de te tirar do estresse, te tirar do caos do mundo e te entregar um porto seguro, um lugar calmo, o verde também é usado para passar tranquilidade, para passar a sensação de tranquilidade, de saúde e estimular a harmonia e o equilíbrio. Inclusive, são duas palavras que acontecem muito, o equilíbrio é muito presente na natureza. Em sua identidade visual, eles também usam o marrom como uma cor de apoio. O marrom junto com o verde traz um senso de relaxamento. O verde, como a gente falou anteriormente no Starbucks, é uma cor que tem o seu lado voltado para a saúde também. Por isso, várias empresas desse ramo, desse segmento, usam o verde como uma cor básica, uma cor predominante deles. E a gente pode usar como exemplo a própria Unimed. E agora a gente vai falar do nosso último logo desse vídeo, que é o logo da Red Bull. Essa bebida que foi descoberta por um rapaz que foi visitar a Ásia e ele provou uma bebida que misturava cafeína e taurina. Ele voltou para casa e ficou trabalhando arduamente para transformar essa bebida oriental em algo palatável para o ocidental. E dentre as diversas mudanças que ele fez nessa bebida, ele adicionou gás para deixar mais próximo do que a gente estava acostumado a beber. E assim nasce essa bebida chamada Red Bull e ela tem como pretensão trazer o aumento da resistência física, a aceleração e a capacidade de concentração, a velocidade de reação, dar mais energia e melhorar o estado de espírito. Esse era o Red Bull. E a gente explicou rapidamente essa história só para você ter uma ideia dos pilares do que sustentava a marca da Red Bull e o porquê que a marca é feita dessa maneira que a gente está mostrando. O logo não podia ser diferente. Eles usam dois touros em total explosão, um indo de encontro ao outro. Esses touros, só a imagem dos touros, ele já traz todos os pilares que eles precisavam. Traz energia, a bravura, a resistência, a força, a aceleração, a dinamicidade. O vermelho também é muito bem aplicado, porque ele traz energia, ele estimula o cérebro e quando é um pouco mais escurecido, como é usado no Red Bull, ele traz força e raça. Apesar do vermelho ser dominante, a gente tem alguns detalhes em amarelo. E esse amarelo ele só reafirma tudo o que foi falado sobre o vermelho. Então ele reafirma a aceleração, a vibração, principalmente a vibração, a energia, a dinamicidade, a reação. Então chegamos ao final desse vídeo onde a gente fala um pouco sobre a aplicação da cor em identidade visual. A gente tem um segundo vídeo falando sobre isso, onde a gente vai falar sobre a Nickelodeon, vai falar sobre a IBM, sobre algumas outras marcas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos, com quem vocês acham que vai se interessar sobre esse assunto. A gente está chegando na reta final dessa série sobre cores. E se você quiser deixar alguma sugestão pra gente sobre o nosso próximo tema, sobre a nossa próxima série que a gente vai fazer, a gente vai ficar muito grato, porque a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir sobre o que vocês querem saber. Se você quiser se aprofundar, se interessar um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem no nosso blog o texto base para esse vídeo. E lá tem um pouco mais de informação, tem as referências que vocês precisam. Semana que vem a gente volta do estúdio da Sinapse, no nosso cenário padrão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, por favor, nos mande um e-mail que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Comente embaixo do vídeo, que a gente também vai responder. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Sinapse, entre em www.sinapse.com.br. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, a gente está combinado em mais um vídeo da série sobre cor. Até mais e tchau!